E eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta bastante conhecida na comunidade ágil, que é o JBehavior. Mas antes de falar do JBehavior propriamente dito, eu quero relembrar algumas coisas que nós vimos na apresentação anterior. Então nós vimos as dificuldades que nós temos ao iniciar com o TDD, então, tipo, por onde começar, o que testar, né, como construir testes que vão começar falhando, como criar testes se eu ainda não tenho código e tal. Então tudo isso representa uma grande dificuldade para quem quer começar a desenvolver TDD. E aí, cansado de ver esses problemas, Danorte idealiza BDD, né, que eu apresentei para vocês na semana passada. E o que é BDD? Então, BDD, Desenvolvimento Orientado por Comportamento, é uma técnica de desenvolvimento ágil que visa integrar as regras de negócio com a linguagem de programação, né, facilitando a comunicação então, entre as equipes de desenvolvimento e tester. E existem muitas ferramentas para fazer esse trabalho duro, esse trabalho de conectar as informações retiradas daquelas reuniões entre os clientes e a equipe, tá, e o código-fonte. E o JBehavior, ele é pioneiro nisso, porque foi o primeiro framework desenvolvido para o JBehavior. Porque na verdade ele surgiu meio que como se fosse uma prova de conceito, né? Então, quando o Danorte idealizou o BDD, ele então utilizou o JBehavior para fazer essa conexão entre as histórias do usuário e tal, e foi meio que um pioneiro nesse assunto. E foi criado por ele também, né, pelo Danorte, a mesma pessoa que originou o BDD. E nós vamos ver como que a gente usa e por que usar o JBehavior, né? Existem pelo menos 10 ferramentas para Java, né? 10 frameworks para Java. O JBehavior, como eu disse, é o pioneiro, e porque a filosofia, né, que levou à criação do JBehavior foi a mesma que gerou o próprio BDD. Como eu disse, ela foi a ferramenta que ele utilizou para idealizar, né? Então, ele facilita a comunicação entre todos os envolvidos, né? Vocês vão ver que a comunicação entre teste e desenvolvimento é bem maior até do que nos outros frameworks. E além disso, ele verifica o comportamento através de integração contínua, porque ele pode ser utilizado com Maven, né, com JUnit. Então a gente pode colocar os testes desenvolvidos no JBehavior num teste contínuo, numa integração contínua, no Hudson, por exemplo. E como funciona o JBehavior? Então, antes de falar de como ele funciona, eu preciso mostrar para vocês um arquivo texto, porque é um pouco diferente do que os frameworks que a gente conhece. Então é importante que vocês prestem bastante atenção nisso daqui. Se tiver dúvida, perguntem, para vocês poderem entender o que eu vou passar mais à frente. Senão, vocês não vão entender o que eu vou estar falando, né, o que eu vou falar mais à frente. Então, o JBehavior utiliza um arquivo texto para fazer a conexão, para extrair as informações que serão utilizadas no teste, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado. E quando o Danorte idealizou esse conceito, utilizando o arquivo texto em 2003, ele sugeriu um modelo de arquivo, mas ele disse que esse modelo não é algo engessado, né? Mas toda equipe precisa ter um padrão, para que todos os envolvidos consigam entender. O modelo que ele sugeriu é mais ou menos assim: tem um título, uma narrativa, essa narrativa é a própria história do usuário, então como o papel eu quero um determinado recurso, né, quando acontecer isso, assim que, né, acontecer alguma coisa. E os critérios de aceitação, que são os cenários. Então tem os cenários e cada cenário é composto por contextos, né, aquele contexto dado, então, quando, então, né, que a gente já viu nas outras apresentações. Então você pode escrever vários cenários dentro do mesmo arquivo texto. Então, aquela velha história do usuário que a gente usa em todas as apresentações, né? Cliente que faz saque de dinheiro. Daí nós temos dois tipos de cliente: o cliente especial e o cliente comum, né? Lembrando que o cliente especial pode fazer saque mesmo que o saldo esteja negativo, e o comum só pode fazer saque se ele tiver saldo positivo, né? Vamos transformar então aquela história do usuário num arquivo texto. Então, como ficaria? Então eu tenho a história: cliente faz saque de dinheiro. Como cliente, eu gostaria de sacar dinheiro em caixa eletrônico, para que eu não tenha que esperar na fila do banco. E aqui eu tenho dois cenários. Então, um cenário para o cliente especial com saldo negativo e um cenário para o cliente comum com saldo negativo. Então, aí é o que eu descrevo, né? Given, dado um cliente especial com saldo atual D, e eu coloco um valor. Eu não escrevo negativo, aqui eu coloco um valor. Então, aqui eu já escrevo um cenário real. Então, dado um cliente que tem menos R$200 de saldo, quando for solicitado um saque de R$100, então ele deve efetuar o saque e atualizar o saldo para menos R$300.
Né? O de baixo é a mesma coisa, só que nesse de baixo ele vai negar o saque, né? Quando ele tentar fazer o saque de R$200, estando em negativo menos 300, né, no caso, ele não vai efetuar e vai retornar uma mensagem de saldo insuficiente. Quase tudo nesse arquivo pode ser escrito em português, exceto as palavras-chave, cenário, given, when e then. Essas palavras mais à frente vocês vão ver que elas serão utilizadas para conectar as informações desse arquivo texto com o código Java. Tá? Como é que funciona isso aí? Qual é o esquema do JBehavior? Né? Como é que funciona essa mágica? Então, eu tenho uma classe principal e dentro da classe principal eu tenho outras classes chamadas de step. Cada classe step implementa um cenário do arquivo texto. Então, para cada cenário eu vou criar um arquivo uma classe step. E a classe principal representa o arquivo no todo. Ok? E como que eu conecto então as informações do texto com a minha classe, com o meu step? Né? Então, para cada bloco do meu texto, eu tenho um método e nesse método eu uso uma annotation. Então, por exemplo, no cenário X aqui, given, dado um contexto, aí eu vou ter um método lá que vai ter uma annotation given, que vai entender o seguinte, ele vai procurar no arquivo texto, dentro desse cenário, a linha que contém given, e vai pegar as informações que estão aqui e passar para o método, tá? Para eu poder testar. Então, para cada bloco de texto, eu crio um método. Okay? Para utilizar o JBehavior dentro do projeto, basta adicionar essa dependência dentro do Maven. Está na versão 2.3.1 e é um plugin para o Maven, já vai funcionar dentro do seu projeto. Se alguém quiser utilizar, né, aquelas informações, se alguém quiser utilizar isso aqui, ó, esqueci de falar, totalmente em português, o Emerson Macedo colocou no codificando.com uma extensão do JBehavior que possibilita que a gente escreva isso aqui em português. Então, ao invés de escrever de given, a gente poderia escrever dado, quando e tal. Se alguém depois tiver interesse, no final eu dou o link dele aqui para vocês poderem baixar a extensão do JBehavior que ele criou. Tá? Então, vou mostrar como é que fica isso no código. Tá? Numa visão bem ampla aqui, eu criei uma classe. Reparem que essa mesma classe, esqueci de falar aqui também, a classe eu crio com letra minúscula, o nome do texto é com letra minúscula, separado por underline quando tiver mais de uma palavra e não tem extensão. Então aqui no código, eu crio uma classe com o mesmo nome, só que eu troco o underline porque é meu case, ou seja, eu coloco letra maiúscula, né, como de costume, já é padrão do Java isso daqui. Padrão, né, já programa desse jeito, colocando quando é uma frase, a primeira letra em maiúsculo. Então, só que tem que ter o mesmo nome e elas devem estar no mesmo pacote. Posso colocar em outro lugar? Posso criar um outro nome? Posso, mas para isso eu vou precisar fazer uma configuração no construtor dessa classe. Tá? Então é mais fácil, o pessoal geralmente faz assim, coloca tudo junto, com o mesmo nome, ele já entende, já sabe que esse texto deve se conectar a essa classe. Okay? Reparem que aqui eu apenas estendi uma classe cenário e não tem código nenhum. Mas se eu executar o teste agora, o que vai acontecer? Ele já conectou essa minha classe com o arquivo texto. E ele tem um controle de etapas. O que me ajuda, porque quando eu executo, ele me mostra o arquivo texto, dizendo para mim que esses blocos aqui estão pendentes, porque eu não fiz nada ainda. Ele está dizendo, olha, você está dizendo isso daqui, que quando acontecer isso vai acontecer aquilo outro, mas você não implementou nada ainda, está pendente. Então isso é legal porque, suponhamos que um testador vai desenvolver um arquivo texto com todos os cenários e tal, o programador pode ir criando, né, o código e vendo o que está pendente, que precisa ser executado ainda. Né, a gente garante que todo o comportamento vai ser desenvolvido. Né? E os steps. Então, lembra como você precisa da classe principal, dentro da classe principal eu vou criar os steps. Então, vou criar aqui uma classe chamada, estendendo a classe step. O nome da classe step, tanto faz, né? Eu coloquei um nome bem sugestivo, né, para dar a ideia de que é aquele cenário mesmo, mas não importa, porque a gente vai criar essa classe dentro da classe principal. Mais à frente vocês vão ver. Então, vou explicar um pouquinho aqui como que eu faço essa conexão entre o arquivo texto e o meu step. Então, criei aqui um objeto cliente, criei uma variável para verificar depois se o saque foi efetuado, e aqui começa a parte que importa mesmo, a parte que nos interessa, que é os métodos. Então, reparem que eu criei um método aqui, popular cliente, que é o próprio given. E esse método popular cliente recebe um valor, recebe um saldo atual. E eu consigo passar do arquivo texto aquele valor, menos R$200,
para a minha classe através do quê? Através de regex. A forma mais fácil de fazer isso é, dentro da annotation, eu copiar o texto e só trocar o valor pela variável, variável no caso com o mesmo nome que eu estou recebendo no método. Isso faz com que ele, aqui atrás vocês vão ver, ó, um cliente especial com um saldo atual de menos R$200, eu coloquei a mesma frase, um cliente especial com um saldo atual de, aí o saldo atual, reais. Ele entende que essa variável vai passar pro método. Tem que ser igualzinho, só igual. Com o mesmo nome. Tem que ser com o mesmo nome, senão não funciona. E na mesma posição, né? No caso da mesma posição do texto. Se você querer colocar suma a mais no cliente, ele não vai entender. Aí não funciona. Desse jeito não. Você pode usar regex mais bem elaborada, tal, mas essa é a forma mais fácil de fazer. E aqui a mesma coisa para os outros métodos, né? Então aqui eu verifico, estou efetuando o saque, armazenando o retorno uma variável, né? Então eu mando efetuar, verifico se o saque foi efetuado aqui embaixo. E da mesma forma, dentro da annotation, eu copiei a frase, né? E só estou trocando aqui o valor pelas variáveis que eu estou recebendo que eu vou receber dentro dos métodos. Eu posso utilizar o próprio assert do JUnit, tá? Como ele roda com o JUnit, então eu posso utilizar o assert do JUnit, que vai funcionar belezinha, ok? O outro step é praticamente a mesma coisa, com a diferença que nesse aqui o cliente não vai conseguir fazer o saque, ok? Então aqui eu vou receber uma annotation, então até criei a variável saque efetuado, né? E coloquei como fosse, mas eu não estou atualizando. E estou esperando uma exceção. Então chamei o método sacar, estou esperando uma exceção e vou verificar se essa informação, no caso, se a mensagem que veio na exceção é a mesma que está no arquivo texto. Então olha só que interessante, eu não pego só o valor, eu consigo pegar uma frase inteira através desse esquema aqui, trocando o valor, no caso, uma mensagem por uma variável. Porque vocês viram que é uma frase, né, que tem no arquivo texto lá, que é saldo insuficiente. Né? Se eu trocar essa mensagem pela variável, ele vai entender que todo o restante ali é o que vai colocar nessa variável. E estou verificando aqui se a mensagem é a própria. Okay? É bem simples, aí depois o que eu faço? Eu crio um construtor na classe principal, e dentro desse construtor eu chamo o método addStep e instancio os meus steps. Fazendo isso, quando eu executar, ele já vai entender que cada um desses aqui vai ligar vai ser conectado, né, com arquivo texto, né, cada um com o seu próprio cenário, e já vai executar belezinha. Isso aqui eu executei utilizando o JUnit, mas pode ser utilizado o Maven ou o próprio Ant também pode utilizar para executar. Aí talvez vocês perguntem assim, poxa, mas como é que ele sabe que essa classe é um determinado cenário específico, né? Precisa ser na mesma ordem? Aí, como eu disse para vocês, através das regex. Ele entende que quando eu estou chamando aqui um cliente tal, ele sabe que é aquela que eu estou utilizando. O bom é a gente fazer o seguinte, é colocar na mesma ordem. Né? O nome do método, o nome da classe, não importa, mas eu colocar na mesma ordem. Né? Isso facilita para a gente não ter problema de ele, se tiver a mesma frase idêntica tal, no meu cenário, ele não entender errado, tal, duplicar. E dentro de um cenário, inclusive, quando eu coloco os cenários iguais, idênticos, ele não executa. Porque ele não entende, ele não sabe qual que é, se eu colocar as palavras iguais. Então eu preciso ter uma diferença, senão ele não sabe qual é um cenário e qual é outro. Tá? E quais são as vantagens de utilizar o JBehavior? O fato dele ter sido o primeiro framework já faz dele ser bastante conhecido, já faz ele bastante popular na comunidade Java. Mas além disso, ele apresenta algumas outras vantagens, como por exemplo o fato dele ter sido desenvolvido em Java. Vocês viram que para utilizar, eu apenas coloquei uma dependência no meio, não sei baixar nada além daquilo. É muito simples, né, para utilizar. Baixou aquilo ali e já está pronto para utilizar o JBehavior. E os usuários podem especificar e executar as histórias baseadas em arquivo. Então você imagina que tem um testador, como por exemplo o China, que não tem tempo de sentar com o programador ali e tal, e participar de todo o desenvolvimento, como eu propus para vocês com o Spock. Né? Pode muito bem simplesmente escrever o arquivo texto, né, relatando ali os cenários, e o desenvolvedor vai criar o teste ligando então os cenários com o código, né, e vai executar da mesma forma, e nós teremos então a mesma integração que nós teríamos no framework Spock. As anotações, né, que ajuda bastante para fazer a conexão das informações dos textos. E além
Além do console, a gente pode ter o resultado em HTML, em TXT, XML, né? Tem várias formas de gerar relatório com o JBRave. Tudo isso, lógico, tem que configurar no construtor. Tá? No construtor você configura quase tudo, não só adiciona step, mas você pode fazer toda uma configuração bem complexa dele, aonde vai gerar, o que você vai usar, onde é que está o arquivo. Né? Você pode definir uma série de coisas que logo está disponível na documentação do framework. E o controle das etapas, depois eu mostrei para vocês que ele mostra que está pendente ainda. A localização das histórias através das annotations, né, das palavras-chave, o que faz com que o restante do texto possa ser escrito em qualquer idioma, tá? E ele integra com as principais IDEs, Eclipse, NetBeans, tal, possa executar com o Maven, com o Ant, utilizar como integração contínua. Como referência aqui a gente tem o site oficial do JBRave, jbrave.org, e, como eu disse para vocês, a extensão criada pelo Emerson Macedo no codificando.com. Tá? Então vocês podem olhar lá e até mostra um exemplo lá, tem o código, isso aqui também ele deixa baixar o código fonte, você pode alterar, depende se você quer em espanhol, sei lá, se quer mudar alguma coisa, está lá o código. E o livro, né, que eu utilizei até para desenvolver o artigo, mais informações sobre o JBRave e outros frameworks, vocês vão poder, né, não está pronto ainda, não foi publicado ainda, mas na edição 91 da Java Magazine terá um artigo sobre BDD e terá essas informações e outras. O livro que eu utilizei, Behavior Driven Development with RSpec, Kumber and Friends, é um livro que fala mais sobre a RSpec, mas tem bastante informação sobre o BDD. Okay? E é isso. Obrigado.